Aí, pessoal, tudo beleza? Quadrinhos Porretas hoje tá assim entre Brasil e Portugal, ou melhor, Brasil e todos os países de língua lusófona. Porque hoje a gente vai falar sobre Púrpura, esse quadrinho que tem roteiro do Pedro Cirne e arte do Mário César. Bom, Pedro Cirne é um jornalista e escritor. Atualmente ele trabalha na TV Cultura, né, falando sobre quadrinhos. Ele também tem um blog onde ele escreve sobre quadrinhos, ele faz matérias, ele dá dicas, né, sobre quadrinhos. E o Mário César é velho conhecido aí da gente dos quadrinhos, né? Ele é autor da série Bendita Cura. E esse álbum aqui, o Pedro Cirne me presenteou. Ele foi lançado em 2016 pela editora SESI, SP. E eu achei fantástica a ideia da concepção do álbum, né? O Pedro conversou comigo um pouquinho. A gente se conheceu pelo LinkedIn, né? Foi muito interessante e inusitado, assim, como a forma como eu o conheci. Ele me falou: olha, eu tenho um álbum de quadrinhos que eu fiz em homenagem à minha avó, né? A minha avó, que na década de 50, na verdade, em 1952, né? Ela foi diagnosticada com uma doença chamada púrpura, lá em Angola. E assim, todo mundo estava desacreditado, achou que ela ia morrer, e ela ainda viveu aí, ó, por muitos anos, né? Por mais de 60 anos. E aí ele teve essa ideia, né? Essa questão de um fim que, na verdade, é como se fosse um recomeço. Perto do fim, você, digamos assim, tenta se reinventar, né? Você tenta se recriar e a avó dele conseguiu, né? Digamos assim, vencer a doença e ele teve a ideia de contar 8 histórias, passando aí por Brasil e todos os países de língua portuguesa, né? Então, aqui nós temos Timor-Leste, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Angola, certo? E cada uma dessas 8 histórias, elas são independentes, né? E elas trazem uma abordagem diferente para o termo, né? Para a palavra púrpura. E foi interessante porque o Pedro, para conseguir fazer esse álbum, ele contou aí com uma bolsa, né? A bolsa Criar Lusofonia, do Centro Nacional de Cultura de Portugal. E para conseguir aí convocar esses artistas de todos esses países, inclusive aqui do Brasil também, ele contou com uma ONG, Conexão Lusófona, e essa ONG, o pessoal escreveu, né, um artigo, e nesse artigo eles conclamavam aí, né, artistas, desenhistas desses países de língua lusófona. E ele achava, né, o Pedro, que ele ia receber assim, tipo 30 e-mails, né? E ele recebeu 550. Então, para selecionar os 15 artistas que tem aqui, né, entre brasileiros, angolanos, enfim, ele e o Mário tiveram um trabalho assim desafiador. E o que eu achei mais massa aqui é porque, assim, antes de cada história, eles trazem justamente um artista, né, uma arte de um artista de um desses países. E a história, quando eu abri assim, quando eu vi esse desenho aqui, eu falei, caramba, isso aqui é o João Mascarenhas, né?
o meu amigo lá de Portugal, e eu fiquei muito feliz de ver que realmente era o João Mascarenhas. Eu já resenhei ele aqui, 2 álbuns dele no meu canal. Vocês procurem aí, tá no Dicas da Rede, tá? São dois álbuns do Menino Triste. E eu fiquei muito feliz em já dar de cara aí com o JM. Mostrar aqui, ó. Essa aqui é a arte, né, do Mário César. E o Pedro, ele vai trabalhando assim as narrativas, são narrativas curtas e tocantes. Então, nessas variações que ele vai fazer sobre a palavra púrpura, tem, claro, a questão da doença, tem a questão histórica também, que foi uma das histórias que eu achei mais massa, chamada Porfírio, essa que eu mostrei aí para vocês, a primeira página, que é um avô historiador, né, e seu netinho, e o netinho gosta que seu avô conte as histórias para ele, principalmente de uma moeda romana que mostra justamente o Deus que, digamos assim, descobriu a cor púrpura, que na verdade não foi nem o Deus, né? Foi o cachorro dele, que mordeu lá o molusco e viu que os dentes, a língua dele, né, ficou tudo ali, aquele lilás, aquele, né, o púrpura mesmo. Então, assim, ele passa desde essa questão histórica, a questão da doença, a questão da cor também, né, que a cor púrpura é uma cor que na antiguidade era muito importante. Ela só podia ser usada, né, por membros da nobreza e pelos sacerdotes. Então, ele passa, como eu já falei, pela questão histórica, a questão da cor, a questão da doença. Aí, claro, ele vai mencionar, né, uma das bandas mais famosas aí de rock, que é o Deep Purple. Vai trabalhar também a questão do amor, né, o amor em duas vertentes. O amor entre pessoas completamente diferentes e a questão do amor problemático, né, que aquele amor que deixa hematomas físicos, né, seria o roxo dos socos né, e pancadas né, e agressões que às vezes os homens cometem com as suas parceiras. E também vai trabalhar a questão da condecoração, né? O Purple Heart, né, que é a maior condecoração militar que se tem. E, assim, a forma como o Pedro escreveu aqui as histórias e o Mário as desenhou, né, é realmente muito tocante. E a do Brasil é essa que se chama Purpurina. Deixa eu botar aqui. Se chama Purpurina, né? E fala sobre a questão de um filho homossexual que o pai não aceita, né? E a mãe dá toda a força para ele ser quem ele é. E mais umas artes aqui, ó, de antes de abertura, digamos assim, das histórias, ó. Essa aqui é de Moçambique. Aí tem também um outro conhecido meu que eu tive o prazer de encontrar pessoalmente, nessa arte aqui, ó, que é representando aí a Angola, né? Que é o Oswaldo Medina. E ao final do álbum, ele traz uma galeria de pin-ups. Opa, essa daqui é Kitty Grifo, lá de Portugal. Olha que coisa linda. Wagner Porto, aqui do Brasil. Aqui o Tiago Tissu, de Portugal. E o Manuel Júlio, da Guiné-Bissau, aqui, ó. Então, assim, eu fico feliz de ter ganho esse quadrinho, de ter conhecido esse quadrinho, porque tinha passado despercebido mesmo por mim. Ele me mandou aqui, ó, com autógrafo. Púrpura, né? É mais do que um quadrinho porreta, né? Ele é um quadrinho porreta abraçando aí os países de língua portuguesa, né? De uma forma muito,
muito bonita e apresentando para a gente, ó, quando é que a gente ia conhecer algum desenhista da Guiné-Bissau ou do Timor-Leste, entendeu? Então, assim, foi muito bacana esse trabalho que o Pedro teve, fazer esse contato e esse recorte aí com com nossos irmãos de língua, né? São né, todos, né? O Brasil também, todos ex-colônias de Portugal, e Portugal aqui também é presente, né? Então, é uma celebração aí à vida, à cor púrpura e a todos os países que falam essa língua, né, chamada da última flor do Lácio, que é uma língua muito bonita, mas que tem às vezes os seus reveses. Então, Púrpura é um quadrinho mais do que porreta. Conheçam e mergulhem aí nos mares púrpura desses nossos países que falam português e conheçam alguns de seus artistas através do Pedro Cine e do Mário César. Valeu, pessoal!